Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal aqui, a gente vai falar agora sobre o HFOF, mais um mês acompanhando esse fundo, é o fundo de imobiliário, é o fundo de fundos, né, da Red, da mesma gestora do HGBS, e até eles deram um cala-boca em mim, na verdade, né, porque se vocês pegarem o último vídeo que eu fiz o acompanhamento dele, eu coloquei no título ou na thumb que a gestão tinha desaprendido a fazer ganho de capital. E eles fizeram um baita ganho de capital nesse mês. Bom, obviamente que eles não fizeram porque eu fiz o vídeo, mas é importante que fundo de fundos faça esse tipo de giro de carteira. Como vocês sabem, eu não sou muito fã de fundo de fundos e não é nem por causa de dupla taxa de administração, não, é por causa de retorno mesmo. Ao meu ver, fundo de fundos ele é um bom investimento, primeiro para quem está começando, para entender, embora ele seja um dos fundos que mais oscile no mercado, né, parte de cotação, mas é mais para entender como é que um gestor escolhe fundo imobiliário, o que ele está olhando para escolher, e também a questão de ganho de capital. O FOF, ele, por mais que ele não traga retorno no longo prazo, ele é um bom investimento tático, ou seja, você comprar ele descontado, esperar a valorização e vender e fazer ganho de capital. Uma boa maneira de ganhar dinheiro. Mas como o meu objetivo com o fundo imobiliário é longo prazo, então eu acabo não tendo FOF na carteira, mas respeito quem tem, obviamente, tá bom? Mas vamos lá para a análise do HFOF, entrar aqui no relatório. Então agora o FOF da Red, né? HFOF 11, agora de janeiro de 24. Então, pessoal, aqui só para a gente fechar aqui, cota patrimonial 80, mercado 78, ainda está com um pequeno deságio. Que é aquilo que eu falei, talvez para quem tem interesse em fazer investimento tático pode ser ainda interessante. Taxa de administração baixinha, tem taxa de performance, como vocês sabem, não gosto de taxa de performance. Pessoal, na parte de palavra da gestora, cenário macro, é o mesmo texto que está no HGBS. Então, eu não vou passar batido aqui. Se vocês tiverem interesse em ver essa parte de explicação, veja o vídeo do HGBS que eu expliquei essa parte. É o mesmo texto, tá o texto igualzinho, tá? Bom, então vamos aqui ao que eu falei no começo do vídeo. Eles colocam: no mês de janeiro o HFOF movimentou 32 milhões, sendo 7 milhões em compras e 24,5 em vendas. E o principal movimentação foi o VGHF. O VGHF, eu faço acompanhamento dele aqui, e ele teve a movimentação de adquirir todos os ativos do Mogno do MGFF. Então eles fizeram a incorporação desse FOF, né? Inclusive ele aumentou bem. Eu até acompanho o VGHF aqui no canal. Ele incorporou e ele aumentou bastante a quantidade de fundos imobiliários na carteira, né? Até ultrapassou o limite dele. A gente estava esperando que o VGHF ele comece a fazer algumas movimentações com esses ativos que eles compraram, e o HFOF ele tem o VGHF, então ele acabou tendo ganho aqui nessa operação. Então aqui ele fala que a questão, os cotistas do MGFF aprovaram a venda dos ativos para o VGHF, e aí olha só, com essa transação o HFOF passa a deter participação em um fundo maior, ou seja, ele tinha cotas do VGHF, como ele aumentou, eles aumentou a participação, com mais liquidez e melhor carrego, além de capturar o ganho entre o valor de aquisição e o valor patrimonial. Eles colocam aqui: com a liquidação, a HFOF reconheceu um lucro de 10 milhões, 0,44 por cota, considerando a amortização de parcela em caixa em cotas do VGHF, tendo como base o valor de mercado do fundo, né? Data de referência da entrega das cotas. Uma TIR de 44% nesse investimento. Por quê, pessoal? Quando teve essa migração do VGHF, do MGFF para o VGHF, teve a questão do custo médio de aquisição, então algumas pessoas conseguiram fazer um bom ganho de capital nessa negociação, porque o preço médio acabou caindo, então deu para quem tinha cotas, acabou tendo
um bom lucro nesse ponto foi o que aconteceu com o HFOF. Eles colocam aqui, ó, além de capturar o potencial valor do ativo quando da liquidação de um fundo imobiliário, o ganho é isento de imposto de renda para fundos imobiliários investidores, potencializando assim o retorno. O HFOF deveria vender as cotas do MGFF em bolsa 79,6, valor não atingido desde julho de 21. Então eles conseguiram fazer essa venda. Inclusive eles até realizaram uma operação de short, entraram vendido no VGHF. Eles, na verdade, eles fizeram meio que uma proteção da carteira e anteciparam o recebimento de 27% da posição. Assim, achei muito interessante essa movimentação que o HFOF fez, até para calar minha boca, que eu coloquei, assim, foi muito engraçado na hora que eu li o relatório. Eu falei, puta, não é possível, será que eles viram a thumb, a chamada do vídeo que eu fiz no mês passado? Porque eu coloquei que eles desaprenderam a fazer ganho de capital e aí me deram esse tapa, né? Então eles voltaram e fizeram um baita movimentação, além de ter essa incorporação do MGFF pelo VGHF, e ainda eles entraram shorteado no VGHF. Olha só que movimentação legal. Difícil a gente ver isso explicitamente em relatório gerencial, achei muito legal, tá? Bom, aqui a parte de valorização desde a primeira emissão. Aqui, ó, eu estava falando desse momento aqui, né? Que eles até, no vídeo passado eu lembro que eles colocam menor dependência de ganho de capital. Eu falo, não, na verdade é maior incompetência no ganho de capital. Que como eu falei para vocês no início, um FOF ele só consegue trazer resultado quando ele faz ganho de capital. Inclusive, se a gente for pegar até os próprios fundos de papel, os hedge fund que tem mistura, né, de fundo de papel com CRI, a parte de ganho mesmo do fundo é quando ele faz ganho de capital. E aqui eles colocam menor dependência de ganho de capital, na verdade, eu até falei, é maior incompetência no ganho de capital. E aqui eles mostraram voltar a fazer um baita de um ganho de capital, bastante interessante, né? E bem legal. Eles colocam que ao longo dos últimos meses, aqui um ponto que me chamou a atenção, porque diverge de alguns outros FOFs. Porque eles colocam aqui, ao longo dos últimos meses, temos observado uma recuperação nos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Se vocês pegarem, agora eu não lembro qual FOF que eu fiz análise aqui, que eles colocaram exatamente o contrário, que nos últimos meses, até porque grande parte dos fundos cobra a taxa de performance, o rendimento foi menor. E aqui eles colocaram que foi maior. Então a gente precisa ver se os fundos, agora eu não sei de cabeça os fundos aqui, se eles não têm taxa de performance. Também pode ser um ponto de atenção aqui que a gente tem que ver. Aqui eles fazem um mercado de indústria de fundos imobiliários, a parte de emissão, de volume de pipeline. Isso aqui é um quadro que é bacana, né? Eles colocam a parte de risco-retorno, né? Que mostra que o IFIX ele tem um retorno maior do que o CDI e praticamente no mesmo risco. Então é bem interessante essa tabela. Inclusive eu até uso uma parecida na mentoria, que aliás, eu não sei quando é que está saindo esse vídeo, mas eu acredito que as inscrições estão abertas, tá? Agora que eu não sei quando que esse vídeo está saindo, mas se não está aberta, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem para receber o cupom de desconto. Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então aqui a carteira deles 99% em fundo imobiliário, 1% em renda fixa, basicamente investido o fundo. Aqui eles colocam esses 16% em renda e ganho, que na verdade eu até chamei essa atenção, que é para ganho de capital, mas que eles usam como se fosse, não consegui fazer ganho de capital, então vou usar como renda. É mais ou menos por aí. Aqui, pessoal, eu marquei em amarelo, só para vocês terem uma noção, que para algumas pessoas isso é um problema, para outras não. Eu não vejo tanto problema. Por mais que eu não seja cotista, eu não vejo tanto problema assim. Por quê? Eu marquei em amarelo as posições de fundos imobiliários que o HFOF tem da própria casa, da própria rede. É o HLOG, é o HGBS, é o HREC, é o PQAG e o HDOF. Se a gente pegar aqui, está dando mais ou menos um pouco mais de 40% do portfólio do HFOF de fundos da casa. Então, a gente tem que tomar um pouco certo cuidado, obviamente, porque aqui o conflito de interesse é muito grande, porém,
quem melhor do que a própria gestora para investir nos produtos? Quem conhece melhor esses produtos do que a própria gestora? Então, é sempre os dois lados. Tomem muito cuidado com opiniões extremistas, que falam, não pode, porque é um baita conflito de interesse, e por outro lado, quem melhor do que eles para conhecer os próprios produtos? Então, só tomem cuidado com isso, e é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Eu, Eric, não vejo problema nenhum desde que o fundo traga resultado, tá? Então, só para vocês terem ciência que aqui a gente está falando de mais de 40% de fundos da casa. E aqui um ponto que já há algum tempo, inclusive eu falei nas últimas análises do HFOF, que eles estão descumprindo isso, porque eles colocam que nenhum ativo pode passar de 10%. E o HLOG ele já está com 11,7%. E o HLOG não é um fundo que eu analiso aqui. Aliás, se vocês quiserem que eu traga o HLOG, deixa aqui nos comentários. O HLOG ele está com uma vacância alta, se eu não me engano é de 13% a 15%. Então isso afeta demais aqui o resultado do próprio HFOF, né? Porque ele está com uma vacância grande. Então aqui só para vocês verem, 63 centavos por cota. Aqui a gente pode ver o baita ganho de capital que ele teve, né? Baita ganho de capital. E por outro lado a gente também tem a questão de imposto. Mas vejam, ele conseguiu ter um resultado gigantesco para poder acumular reserva, para poder manter os pagamentos para os próximos meses. Eu acho bem bacana isso, poder ter reserva para manter uma linearidade dos rendimentos. Então ele trouxe basicamente por causa do ganho de capital. Ah, e aqui, lembrando, eu falei besteira aqui, esse não tem imposto, porque olha só, a gente viu aqui, eu tava falando besteira, a gente, não é, acho que não é aqui, é aqui, ó. Aqui vocês podem ver, nesse caso aqui, não tem imposto de renda, porque é isento. Então esse ganho de capital que ele teve foi isento, não teve ganho de capital, não teve imposto, por isso que a despesa veio baixinha, não teve despesa de, olha só, IR do ganho de capital, quase nada, pelo tanto que ele vendeu aqui, exatamente pela isenção que ele comentou lá em cima. Então, só eu acabei falando besteira aqui, só para corrigir o que eu falei, não teve imposto de renda. Então, é que a gente vê aqui na composição, praticamente nenhuma. E se a gente observar aqui, foi o maior ganho de fundo da venda de fundos imobiliários que ele teve desde fevereiro de 23, quando a gente até falou sobre como ele deixou de fazer ganho de capital. E se a gente for pegar aqui, foi a maior venda, foi para calar minha boca mesmo, né? Vamos ver se ele vai manter isso para os próximos meses, que eu acho difícil, mas até porque ele meio que gastou todo o cartucho dele agora. Então aqui a gente pode ver que o FFO dele continua abaixo do resultado, do que é distribuído, mostrando que isso não é legal, né? Porque a gente já sabe que o FFO é a receita recorrente do fundo, então isso precisa, até para justificar o que eles colocaram lá, se vocês pegarem aqui, alguns meses, somente em julho, se eu não me engano, ela ficou acima do rendimento. O restante dos meses, o FFO, que é a receita operacional, ficou abaixo. E aí eles colocam menor dependência. Obviamente eles não estão com menor dependência, porque eles não conseguiram em nenhum dos meses aqui, se a gente for pegar, na verdade a gente teve nenhum mês, ó, fevereiro 61, somente em julho que eles conseguiram ter uma média, em julho e janeiro agora, né, 67, que foi acima o resultado operacional do fundo, de fato, né, que não considera o ganho de capital, acima do rendimento. Então a gente tem sempre que prestar atenção nisso, né, quando o FFO é menor do que a distribuição, significa que ele está usando dinheiro de não recorrente para poder manter, ou não recorrente, ou dinheiro de caixa, queimando caixa, né, que não é o caso aqui, mas é só para vocês entenderem que como o ganho de capital faz diferença num FOF, tá? Bom, então é isso aqui, pessoal. Acho que ficou até mais longo do que eu achava que ia ficar, porque normalmente a parte de FOF não tem tanta coisa para falar assim, mas assim, foi um tapa na minha cara, né, para aprender a não criticar a gestora, esperar mais um tempinho, ainda mais a gente falando da Red, né, que a Red é uma baita gestora. Até brinquei quando estava na questão da venda da CSHG, a Red poderia ser uma baita gestora para comprar,
os fundos da CSHG, acabou que foi a pátria, né? Mas estaria em boas mãos também. A Red é uma baita gestora, então é só para eu aprender a não criticar a gestora, pelo menos esperar mais um mês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.